Leiam o livro Uma Exposição das Sete Eras da Igreja, de William Marion Branham. A Revelação de Jesus Cristo, por William Marion Branham. A saudação de João às sete igrejas. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 ao 6. João, às sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder, para todo sempre. Amém. A palavra Ásia é realmente Ásia Menor. É uma pequena porção de terra, aproximadamente do tamanho de Indiana. As sete igrejas lá foram especialmente escolhidas, dentre todas as outras igrejas, por suas características. Pois essas mesmas características seriam encontradas nas sucessivas eras, séculos mais tarde. Os sete espíritos diante do trono é o espírito que estava em cada um dos sete mensageiros, dando-lhes seus ministérios para a era em que cada um viveu. Agora todas estas expressões, aquele que é, e aquele que era, e há de vir, e fiel testemunha, e primogênito dentre os mortos, e príncipe dos reis da terra, e o Alfa e o Ômega, e o Todo-Poderoso, são títulos e descrições da única e mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. O Espírito de Deus em João se expressa assim, a fim de apresentar a suprema deidade de Jesus Cristo e revelar a divindade como um Deus. Hoje há um erro grave, que diz haver três deuses em lugar de um. Esta revelação, conforme dada a João pelo próprio Jesus, corrige esse erro. Não é que haja três deuses, mas um Deus com três ofícios. Há um Deus com três títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que a igreja primitiva tinha e deve ser restaurada neste último dia, junto com a fórmula correta do batismo nas águas. Agora os teólogos modernos não concordarão comigo, pois aqui está o que foi escrito em uma grande revista cristã. Esse ensinamento sobre a Trindade está no próprio coração e âmago do Velho Testamento. Do mesmíssimo modo está no coração e âmago do Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente tão oposto quanto o Velho Testamento à ideia de que haja mais deuses do que um. Todavia, o Novo Testamento, com igual clareza, ensina que o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus, e que estes três não são três aspectos da mesma pessoa, mas três pessoas estando em uma verdadeira relação pessoal uma com a outra. Aí temos a grande doutrina das três pessoas, porém um Deus. Eles também afirmam: Deus, de acordo com a Bíblia, não é simplesmente uma pessoa, mas ele é três pessoas em um Deus. Esse é o grande mistério da Trindade. Claro que é. Como podem estar três pessoas em um Deus? Não só não há Bíblia para isso, mas mostra até uma falta de raciocínio inteligente. Três pessoas distintas, embora de idêntica substância, fazem três deuses, ou a linguagem perdeu completamente seu significado. Apenas ouça estas palavras de novo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isto é deidade. Isto não é simplesmente um profeta, um homem. Isto é Deus. E não é uma revelação de três deuses, mas de um Deus, o Todo-Poderoso. Eles não acreditavam em três deuses no princípio da igreja. Você não pode encontrar esse tipo de crença entre os apóstolos. Foi após a era apostólica que esta teoria foi introduzida, e realmente tornou-se um debate e uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia. A doutrina da divindade causou uma dissidência em duas direções.
E dessa dissidência surgiram dois extremos. Um realmente entrou no politeísmo, crendo em 3 deuses, e os outros entraram no unitarismo. É claro que demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu. E nós o temos exatamente hoje. Mas a revelação através de João, pelo Espírito às igrejas foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo. E eu sou tudo isso. Não há nenhum outro Deus. E ele pôs seu selo sobre esta revelação. Considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Mateus 1,18 diz: Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo, mas Jesus, ele próprio, afirmou que Deus era seu pai. Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, como frequentemente expressamos estes termos, tornam o Pai e o Espírito um. Verdadeiramente eles são, ou então Jesus teve 2 pais. Mas note que Jesus disse que ele e seu pai eram um, não 2. Isso constitui um Deus. Visto que isto é histórica e escrituristicamente verdadeiro, as pessoas se perguntam de onde vieram as 3. Tornou-se uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Esta trindade, uma palavra absolutamente não escriturística, foi baseada nos muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses, aos quais oravam. Eles também oravam a ancestrais como mediadores. Foi apenas um passo dar novos nomes a antigos deuses, de modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Assim, em lugar de Júpiter, Vênus, Marte, etc., temos Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão, etc, etc, etc. Eles não podiam fazer sua religião pagã funcionar com apenas um Deus. Portanto, eles o dividiram em 3 e fizeram dos santos intercessores, como tinham feito intercessores de seus ancestrais. Desde então, as pessoas têm falhado em dar-se conta de que há apenas um Deus com 3 ofícios ou manifestações. Eles sabem que há um Deus conforme a Escritura, mas eles tentam estabelecer a teoria de que Deus é como um cacho de uvas. 3 pessoas com a mesma divindade igualmente compartilhada por todos. Mas diz claramente aqui, em Apocalipse, que Jesus é o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, que quer dizer que ele é o A até Z, ou tudo isto. Ele é tudo, o Todo-Poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã, o renovo justo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso. Um único Deus. Primeira carta a Timóteo 3,16 diz: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que a Bíblia diz. Não diz nada acerca de uma primeira ou segunda ou terceira pessoa aqui. Diz que Deus foi manifestado em carne. Um Deus. Esse único Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim à questão. Deus veio numa forma humana. Isso não fez dele um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então. E é uma revelação agora. Um Deus. Vamos voltar na Bíblia e ver o que ele era no princípio conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo. Como o anjo do concerto, ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. No templo ele anunciava sua vinda com uma grande nuvem. Então um dia ele foi manifestado em um corpo nascido virginalmente, que foi preparado para ele. O Deus que habitava sobre as tendas de Israel agora tomava sobre si uma tenda de carne e habitou como um homem entre homens. Mas ele era o mesmo Deus. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nele habitava toda a plenitude da divindade, corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isso. Mistério, sim, mas verdade real. Não pode ser mais claro. Portanto, se ele não era 3 pessoas, então, ele não pode ser 3 agora. Um Deus.
E este mesmo Deus se fez carne. Jesus disse: Eu vim de Deus e vou voltar para Deus. João 16, 27 e 28. Isso é exatamente o que aconteceu. Ele lhe desapareceu da terra através de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Então Paulo encontrou-se com ele no caminho para Damasco, e ele falou a Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse: Quem é, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus. Ele era uma coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado, exatamente como ele disse que faria. De volta à mesma forma que ele era antes que se revestisse de um tabernáculo de carne. Isso é exatamente como João viu isto. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde João diz que Jesus está. Ele está no seio do Pai. Lucas 2:11 diz: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu o Cristo, e 8 dias mais tarde, quando foi circuncidado, ele foi chamado Jesus, assim como o anjo lhes tinha falado. Eu nasci um Branham. Quando nasci, eles me deram o nome de William. Ele era Cristo, mas lhe foi dado um nome aqui embaixo entre os homens. Aquele tabernáculo exterior que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso manifestado em carne. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos. Eles não são nomes.